dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo. Continuando a série dos 70 anos de TV no Brasil, eu vou contar a história da invenção do aparelho de TV. Então, se você também ficou curioso para saber dessa história, o interesse de criar o aparelho de TV surgiu desde o século XIX. Mas o processo foi bem demorado. Por volta de 1840 é que se começou a estudar a possibilidade de realizar transmissões de imagens a longa distância. Em 1942, o cientista escocês Alexandre Bain conseguiu executar o primeiro envio de imagens, mas estava bem longe da TV que conhecemos hoje. Só mais para o fim do século XIX, o Elb Smith descobriu que a substância selênio era capaz de converter energia luminosa em energia elétrica. E nessa mesma época, foi desenvolvido por Paul Nicol, um jovem de 24 anos, um disco com orifícios espiralados. Esse disco tinha capacidade de fracionar uma imagem em vários elementos que depois eram reorganizados para transmissão. A invenção da primeira TV foi atribuída a Phil Farnsworth, que era um jovem rapaz americano. Apesar da patente da invenção ser atribuída a Vladimir Zworyk, um russo. A primeira TV funcional é de autoria de Phil Farnsworth. Ele desenvolveu o projeto funcional e a RCA, que detinha o império de comunicações de rádio, queria também o monopólio da televisão. O que foi um grande problema para a RCA, pois a mesma não tinha investidores para desenvolver o projeto até conhecer o cineasta Vladimir Zworyk, que tinha desenvolvido um projeto semelhante, porém apresentava problemas de imagem. Nessa época, começou o processo para decidir a quem pertencia a patente da TV, da primeira televisão. A RCA, com seus excelentes advogados, conseguiu atrasar o processo de Phil Farnsworth e que tinha poucos recursos, então tinha poucos recursos financeiros. Só depois de um mês é que o tribunal deu a patente a Phil em 1922. Só que Phil não tinha mais dinheiro para investir, pois tinha se refugiado no álcool. E por causa disso, não conseguiu renovar a patente na década de 40. Com isso, a RCA teve livre acesso aos registros de Phil e com isso conseguiu, depois da criação da NBC, a patente da primeira televisão foi atribuída a Vladimir Zworyk. E Zworyk, que tinha feito a patente em 1923. Zworyk, ele registrou a patente do tubo iconoscópio para transmissão de imagens. Esse dispositivo foi o precursor das câmeras televisivas. A primeira transmissão de TV no mundo foi no dia 2 de novembro de 1936. Há exatos 84 anos, a BBC inaugurou o primeiro serviço de televisão no mundo, diretamente do Alexandra Palace Norte de Londres. Os estúdios da torre de transmissão, eles foram instalados no edifício vitoriano, reformados especialmente para receber o canal de TV. Alguns cômodos, como os salões de chá e as salas de jantar do palácio, foram convertidos em estúdios e camarins.
No início, foram testados 2 sistemas diferentes em semanas alternadas e o sistema mecânico do britânico John Luke Bird inaugurou o serviço após vencer uma disputa de cara ou coroa. Com imagens de 240 linhas horizontais, o formato foi considerado de alta definição na época. Os apresentadores de TV, dependendo do tom da pele, precisavam de várias camadas de maquiagem para ter o contraste necessário pela tecnologia da época. O primeiro serviço de alta definição apareceu na Alemanha em março de 1905, estando disponível em 22 salas públicas. Uma das primeiras grandes transmissões de TV foi a dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. O uso da TV aumentou depois da Segunda Guerra Mundial, devido aos avanços tecnológicos surgidos da necessidade da guerra e a renda adicional disponível. Já a primeira transmissão em cores ocorreu de forma comercial em 1954 na rede norte-americana NBC. E o primeiro programa em cores foi a estreia do Death Girl em um programa da ABC em 19 de setembro de 1966. Agora eu vou falar o ano que a TV chegou em cada país. Primeiro a TV preto e branco e depois a em cores. Mas primeiro eu vou contar o que é TV mecânica. A televisão mecânica, ou a TV de varredura mecânica, é um sistema de televisão que depende de um dispositivo de varredura com um disco giratório com um tambor de espelho. Agora vamos aos países. 1928, Estados Unidos, TV mecânica. 1929, Reino Unido, TV mecânica. Alemanha, mecânica. E Austrália, mecânica. Experimental. 1931, França, mecânica. Canadá, só em Quebec. E União Soviética, mecânica. 1934, Austrália, mecânica, experimental. 1935, Alemanha nazista, eletrônica, e México, experimental. 1936, Reino Unido, Alemanha nazista e Estados Unidos, eletrônica. 1937, Cidade Livre de Danzig e França, eletrônica, e Polônia, mecânica. 1938, União Soviética, eletrônica. 1939, Império Japão.